Olá pessoal, bem-vindos a mais uma campanha da Rafus Press. Provavelmente é a última do ano, talvez não. Tem mais uma surpresinha esse ano ainda, né? Mas essa última campanha da Rafus Press, né, em si, e é um retorno de um material muito celebrado pelos nossos leitores, que é a edição Relicário. Né? Relicário 1 saiu em 2022, faz tempo já, né? 3 anos. E foi um sucesso, né? Ela vendeu, esgotou tudo. Eu cheguei a vender até a cópia de prova que eu tinha, que é uma cópia, né? A gráfica, ela faz uma cópia como se fosse um exemplar, né? Então, uma cópia normal, só que de prova, né? Eu usei para... Na verdade, eu visualizei se estava tudo certo. Então, ela estava intacta e foi vendida também. Mas... É o nosso almanaque, né? É um material desenvolvido em parceria, eu e Fábio Aki, que é um conhecido investigador, né? Atualmente está trabalhando com o esteticismo, que é um movimento estético, né? Um movimento artístico muito singular da primeira metade do século XX, ali da virada, né? Finissecular do século XIX e XX, como simbolismo, como decadentismo, e Oscar Wilde, né? Nesse sentido. E resolvemos, então, em 2022, montar uma espécie de almanaque para meio que fazer um teste de algumas ideias de terror que a gente vinha alimentando e desenvolvendo a partir de estudos. Nossos estudos são separados, digamos assim, né? De estudo uma coisa, estudo outra. Mas existem alguns pontos de convergência. Um deles é realmente buscar material que fuja um pouco da estrutura mais convencional, daquilo que é mais dado, daquilo que é mais conhecido. E o formato almanac é perfeito. Almanac, né, é um tipo de publicação que saía com uma certa periodicidade anual, às vezes bianual, às vezes a cada 2 anos. E era um registro de datas, de lugares, também tinha uma espécie de calendário, inclusive lunar, para saber que lua, né? Relacionado-se à colheita, a uma série de... a clima, uma série de questões ali imediatas da cidade, né? O gato está um pouco revoltado com a apresentação do novo trabalho. Digamos assim, como literatura, o almanac ele oferece uma plataforma interessante porque ele é variado, é múltiplo. Então, a base editorial do nosso almanac é este aqui, o Infra Noir. Foi uma publicação... Dá para ver que a capa tem um texto em baixo relevo, genial essa capa. Infra Noir. Foi uma publicação, uma das poucas publicações da aliança rapidamente desfeita entre Zagava, que está à prova, né? A Zagava de Düsseldorf e a Ex-Occident Press, hoje Monte Abraxas de Bucareste, né? De 2014, inclusive, esse material, né? E aqui temos uma série de obras, né? Vários formatos diferentes, tem poesia, tem prosa, tem duas novelas enormes, né? Tem conto. Ó, aqui foi publicado pela primeira vez esse material do Damian Murphy, que eu traduzi para o nosso outro almanac, que é o Narrativas Angustiantes, né? Aqui, ó. A Salamandra Celestial, Salamander Angel, né? A primeira edição foi aqui, né? Eu tenho a segunda também, que eu usei para cotejar, porque tinha algumas coisas diferentes, né? E uma outra noveleta, O Conto Longo, sobre a ocupação alemã na França. Brilhante também, aliás. Enfim, esse é um almanac, né? Esse formato é tão genial, ele tem um acabamento incrível, essas duas, né? Ele não é muito longo, ele tem o que, 300 páginas, eu acho? 290, assim. Mas a página, o papel é grosso, então isso aqui é ótimo, né? Essas duas titilhas aqui. Claro que, infelizmente, a gente não tem condições de fazer um acabamento desse. Mas ele inspirou, por exemplo, um pouco antes já existia o Le Visage Vert, que, embora tenha essa cara de material de periódico científico, é uma espécie de almanaque também, com múltiplos
traduções, né? Aqui tem um autor que a gente quase lançou no Brasil, mas acabou pacando as negociações com Anders Fager. Talvez eu retome para lançar no Brasil em breve aí, né? Enfim, esses são nossos almanacs que serviram de modelo, né? E esse nosso almanac no seu segundo volume, né, o Relicário 2, é justamente sobre vampirismo, né? O vampirismo vou fazer um vídeo especial sobre a questão do vampirismo, não é? E já fiz abordando uma das obras que vai estar, que é do Michael Hanft, né, que é dos cadáveres como mastigadores, né? Essa mitologia única que antecipa um pouco, surge alguns anos antes da ideia, algumas décadas, na verdade, antes da noção definitiva de vampiro, né? E, enfim, o vampiro é uma espécie de monstro de um período quase já iluminista. Então ele tem uma série de características muito únicas, né? E vamos trazer tudo isso para dentro da nossa seleção. Vocês vão ver, tem vários autores pouquíssimo conhecidos. Alguns nomes como Rudyard Kipling são muito conhecidos, mas a poesia é um pouco menos, embora talvez a poesia do Rudyard Kipling eu acho que seja a melhor coisa que ele produziu. E, enfim, né? Algumas criações nossas mesmo. Um excelente conto do Fábio Wach, excepcional, aliás, e um ensaio meu, à guisa de conclusão, de pós-fácil, a respeito da criatura monstruosa que é o vampiro, né? Então é isso. Espero que vocês queiram conhecer junto. Estaremos relançando aí também o volume 1 de Relicário e uma das recompensas, que é o roteiro de investigação. Esse roteiro dá uma série de problemas, mas finalmente ele vai sair. Quem contribuiu com ele na primeira campanha pode ficar tranquilo que vai receber, vai receber o seu Investigação 1, né? Que é o Fantasmagoria 1. A gente não conseguiu fazer mais por conta das 1000 atividades que tanto eu quanto o Fábio temos, então... Mas quem sabe no futuro, em breve. Até tinha planejado talvez fazer um segundo episódio, né, do Fantasmagoria, mas não deu, né? Não tem como, eu não tenho tempo hábil, né, para fazer tanta coisa. Já faço muita coisa ao mesmo tempo, então não dá. Mas vai ficar o roteiro bilíngue, né? E quem contribuiu na primeira campanha vai receber, nem precisa se preocupar, pode apoiar só as recompensas dessa campanha atual. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. A gente também vai ter um e-book exclusivo da Violet Hunt. Vou falar mais dela durante a campanha. É uma autora interessantíssima, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sempre entre em contato, não é? Estamos sempre abertos aí. Vamos ver se a gente faz alguma live, inclusive, para apresentar mais detalhes, elementos da campanha em si. Então é isso, um abraço a todos, obrigado por todos aqueles que quiserem apoiar, todos que querem apenas conhecer ou divulgar também é bem-vindo, qualquer ajuda é válida. Um abraço e até a próxima.